Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Neemias, capítulo de número 8. Neemias, capítulo de número 8. A mensagem que nós queremos compartilhar aqui, o ensinamento, tem um título, e o título é O Efeito do Verdadeiro Avivamento através da Palavra de Deus. Vamos lá junto comigo? O efeito do verdadeiro avivamento através da Palavra de Deus. Aleluia. Neemias, capítulo de número 8, versículo de número 1, e vamos ler até o versículo de número 8, diz assim: E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homem como mulheres e de todos os entendidos, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu nela diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a manhã até meio-dia, perante homens e mulheres e entendidos, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, e estavam em pé junto a ele à sua direita Matitias e Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Massaéas, e à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Alquias, Assum, Rasbadana, Zacarias, Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se colocou de pé. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu: Amém, Amém, levantando as suas mãos. E inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serabias, Jamim, Acube, Sebatai, Edias, Maazéias, Quetias, Arias, Josabade, Amã, Peslaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava aos seus postos. E leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido da palavra, faziam com que lendo se entendesse. Amém e graças a Deus. Vamos orar. Quem quer fazer algum pedido específico de oração? Vamos orar pela irmã Vera Lúcia, que está sofrendo luto na sua família, né? Que Deus tenha misericórdia e vá apaziguando o coração da dor da perda de um ente querido. E Deus abençoe a cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, estamos diante da Tua presença, pedindo a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor, a favor, meu Pai, de todos nós. Daqui estamos diante da Tua presença e estamos aguardando a manifestação do Teu poder e da Tua graça, meu Pai. E estamos aqui dispostos a ouvir a Tua palavra. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Pedimos a Tua graça pela nossa irmã Vera Lúcia, que está passando por esse momento de dor, de perda do seu ente querido. Vai confortando o coração dela, Pai. Lembra-te dela. Põe a Tua bálsamo na alma ferida e traga, meu Pai querido, a alegria e a esperança em seus corações. Nós pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Nesses minutos que nós aqui estaremos, ó Pai, estamos inteiramente à Sua disposição. Então, fala conosco e usa-nos conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bom, meus irmãos, esse texto que nós lemos em Neemias, ele vai mostrar um grande momento na reconstrução de Jerusalém. Todos nós já conhecemos um trecho da parte de Neemias. A maioria de nós, a parte que nós mais conhecemos de Neemias é a parte em que ele vai para a reconstrução do muro, em que ele vai trabalhando e tem alguns dos seus inimigos, né? Tobias, Sanbalate, querendo atrapalhar a construção do muro, mas a gente tem a frase célebre, né, que é repetida muitas vezes através de Neemias, que ele repete, né? Fala: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Mas
até o capítulo de número 6 e número 7 de Neemias, a gente vai ver Neemias restaurando os muros de Jerusalém, né? São duas frentes de trabalho que Neemias se prontifica a trabalhar lá em Jerusalém, porque eles estavam cativos na Babilônia, e enquanto lá eles estavam, Jerusalém estava destruída, as portas estavam destruídas, os muros destruídos, e Neemias olhou aquilo e viu aquilo com grande tristeza. Como que pode a casa de Deus estar destruída completamente? Como a cidade de Deus, Jerusalém, poderia estar abandonada? Então Neemias orou ao Senhor, pediu Deus graça para reconstruir o muro de Jerusalém. E ele se empenhou a fazer isso. E diz a palavra, nós já lemos várias vezes, que com 52 dias ele reconstruiu os muros de Jerusalém, com a graça de Deus, é claro, porque isso é uma obra miraculosa. Porque quem é pedreiro aqui, eu tenho noção de pedreiro, sabe que não se constrói um grande muro por 50 dias, principalmente nas estruturas a quais Jerusalém, que no muro daquele lá, dá para morar uma pessoa em cima do muro. Então é serviço para mais de meses de anos. Mas ele com 52 dias conseguiu reconstruir. Mas não bastasse apenas os muros, o templo também estava destruído. E eles trabalharam, Neemias trabalhou para reconstruir o templo do Senhor, que é o lugar de adoração, é o lugar de estabelecer o contato com Deus, aquela casa de Deus que estava em ruína. E Neemias foi lá e trabalhou, reconstruiu o templo, fez o templo novamente que estava em ruína, restabeleceu as portas, janelas, colocou as coisas no lugar, mas o templo, na verdade, por si só, as suas paredes levantadas, as suas portas restabelecidas, é insuficiente, porque o que vale mais no templo não é as paredes nem a janela, mas o que vale mais no templo é a presença de Deus, né? E a presença de Deus está representada através do Espírito Santo e através da palavra de Deus dentro do templo. A igreja que é bonita, a igreja que é bem enfeitada, a igreja que é bem articulada, a igreja que tem muita gente, a igreja que tem vários apetrechos que trazem conforto para dentro dela, mas se não tiver a palavra de Deus, é uma igreja morta. É uma igreja morta, porque o que verifica a igreja, o que dá poder à igreja, o que purifica a igreja, o que consagra a igreja é a palavra de Deus. E a palavra de Deus naquele tempo, que era os escritos de Moisés, a lei que Deus havia dado a Moisés, estava perdida, estava esquecida. Ninguém fazia questão da palavra, não sabia nem por onde que andavam os rolos a quais estavam escritas as leis que Deus tinha dado a Moisés. O povo estava perdido completamente. Não, os sacerdotes não faziam o seu trabalho, os levitas não faziam o seu trabalho. Ninguém estava fazendo o seu trabalho, a igreja do Senhor estava entregue às moscas, estava completamente abandonada. E Neemias vai lá, dá uma renovada no templo, e ele vai lá e vasculha os escombros do templo, e no meio dos escombros do templo ele acha o livro da lei do Senhor, ele acha a palavra de Deus que estava perdida. E ao achar a palavra de Deus, ele então traz o povo então a responsabilidade e fez então uma semana de avivamento, começando pela manhã de avivamento. Nós temos aqui um hábito, por exemplo, na Assembleia de Deus, de vez em quando vamos fazer um avivamento, amanhã com Deus. O Neemias fez uma manhã com Deus. Vai dizer aí que ele reuniu o povo na praça e fez uma festa na praça, fez um culto na praça, uma manhã com Deus na praça. Não sei se a igreja era pequena, não cabia todo mundo, mas ele chamou também para a rua, pessoal, na frente da igreja. Colocou na frente da igreja, fez um púlpito de madeira, não sei se como esse, melhor que esse, ou menor do que esse, mas fez um púlpito de madeira e começou a abrir a palavra. Pessoal, vamos agora ministrar a palavra de Deus que está em esquecimento. E a palavra de Deus, irmãos, é a palavra que traz avivamento, é a palavra de Deus. A igreja que não compartilha, irmão, a palavra de Deus, que fica inventando moda, fica inventando jeito de atrair pessoas, mas não atrai pela palavra de Deus, pode até motivar as pessoas, pode até motivar. Muitas pessoas até são atraídas. Quantas vezes nós vemos em muitas e muitas igrejas que está cheio de pessoas,
Mas muitas pessoas entram e saem, mas não tem mudança de vida. Por que não tem mudança de vida? Porque às vezes a palavra é motivacional, mas não é a palavra de Deus que purifica a alma. Não é a palavra de Deus. E Neemias, peraí, só vem aqui. Neemias, o reconstrutor, mas ele não tinha essa função. Ele então chama Esdras. Esdras é o sacerdote. Esdras assume a sua posição. Vem aqui e ministra a palavra de Deus para esse povo que está precisando. E então Esdras sobe naquele púlpito e começa a ministrar a palavra. A palavra, o texto que nós lemos vai dizer que ele começa a ensinar para homens, para mulheres, para crianças e para qualquer pessoa que fosse entendido. O que é entendido? Pessoa que ouve e consegue compreender. Consegue compreender. Que para ouvir e para entender o que está sendo dito. Porque para muitos, às vezes, a palavra é ensinada. Quantas vezes a palavra é ensinada nesse púlpito, em vários púlpitos, em tantos lugares, mas as pessoas ouvem a palavra aqui, saem por aqui, quando às vezes chega ali naquele portão ali, qual foi a palavra que foi ministrada hoje, fulano? Não sei. Porque não assimila nada, não entende nada. Quantas pessoas às vezes ficam 2 horas assistindo um filme e você pergunta para ela, fala para mim um resumo do filme, ele consegue falar os detalhes do filme, fala os detalhes da novela, do episódio da novela que passou, consegue falar do jogo que aconteceu, dos detalhes do jogo, mas se você fala um pouquinho da palavra de Deus que foi pregada hoje, não consegue. Não consegue, porque às vezes não está colocando o ouvido para ouvir a palavra de Deus. E a palavra do Senhor fala assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque o Espírito Santo não tem parado de ensinar a igreja. Não tem parado de dar a sua palavra, de dar a sua palavra de exortação, a sua palavra de esperança, a sua palavra de consolo, a sua palavra de repreensão. Para quê? Para que o homem de Deus seja plenamente instruído para toda boa obra. Aleluia! E aqui ele começa a ensinar a palavra. E vai ensinando, e vai ensinando, e vai ensinando. E vai dizer o texto, irmãos, no versículo de número 8, versículo número 10 aí, capítulo 8, versículo 10. Todos que abriram o livro de Neemias continuam com ele aberto, porque no capítulo 8, versículo número 10, vocês vão perceber aí que o povo, ouvindo a palavra sendo pregada, começou um chororô tremendo no meio do povo. Enquanto Esdras pregava a palavra e ensinava a palavra que estava no livro do Senhor, o povo começou a ouvir, compreender a palavra e começou a chorar. Todo mundo começou a chorar, começou a brotar arrependimento dentro do coração daquelas pessoas ao ouvir a explanação da palavra de Deus. As pessoas começaram a chorar. Neemias, juntamente com os demais sacerdotes, estavam ali: pessoal, para de chorar aí, não fica chorando assim não, porque hoje é dia de alegria. Mas como que se conter diante da palavra, do poder da palavra do Senhor? Porque a palavra do Senhor causa contrição, causa arrependimento, causa um mau jeito. Quando nós somos confrontados com a palavra de Deus, ela causa mau jeito em nós. Eu me lembro, irmãos, muito bem, quando eu voltei para Jesus, quando eu recebi a Jesus no meu coração, que eu levantei a minha mão, mas na verdade eu não aceitei mesmo Jesus por conta da palavra, mas aceitei por conta de uma moça. E a minha conduta com ela não era das melhores, mas assim que eu fiz a decisão de aceitar a Jesus, isso no dia 13 de setembro de 1999, que no dia 14 eu fui e comprei uma Bíblia, e eu comecei a ler a Bíblia de verdade, comecei a ler a Bíblia, e quando eu fui lendo a Bíblia, eu comecei pelo livro de Efésios, e quando eu ia lendo a palavra de Deus, eu ia sentindo vergonha de mim. Vergonha. Como é que eu posso falar que eu sou crente, sendo que eu faço isso e isso, e a palavra que eu estava lendo estava me confrontando. A palavra que eu estava lendo, ela estava vindo como uma ponta de lança aguda contra mim, e eu estava sentindo vergonha de mim, porque a palavra de Deus produz isso. Eu gostaria que alguém abrisse a Bíblia no livro de 2 Coríntios capítulo 7 e versículo de número 10, por gentileza. Rapidinho.
porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo produz amor. Obrigado. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Quando nós somos confrontados pela palavra de Deus, de verdade, quando nós realmente deixamos a palavra de Deus ser internizada dentro do nosso coração, e nós vemos que a nossa conduta não é compatível com aquela palavra, diz a palavra que é tristeza. Há uma tristeza dentro do nosso coração, só que é uma tristeza segundo Deus. E as tristezas segundo Deus produz arrependimento. A gente produz arrependimento. Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu preciso mudar a minha conduta. Eu preciso mudar o meu jeito. É por isso, irmãos, que a palavra de Deus, irmão, a gente fica meio abestalhado, porque muitas pessoas querem vir para a igreja e sair daqui feliz, rindo, doidado. Mas o melhor mesmo, irmãos, o melhor mesmo é quando você vier à igreja, ouvir a palavra de Deus e você sair daqui entristecido, com a palavra martelando na sua cabeça, no seu coração. Porque vai te produzir tristeza, e essa tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, e o arrependimento produz vida. Mas a própria Bíblia vai dizer, que a irmã Luciana acabou de ler, que a tristeza, segundo o mundo, produz morte. São lá, as pessoas vão indo nos seus pecados, vão caminhando nos seus pecados, desmerecendo a palavra de Deus, não levando em consideração a voz do Senhor, até que se estrepam, e aí vem a tristeza. Depois da tristeza, vem depressão, vem desejo de suicídio. Por quê? Porque a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Mas a palavra de Deus produz vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aqui essas pessoas que haviam esquecido da palavra, foram então agora entregues à palavra, e eles começaram a chorar. Começaram a chorar, a lamentar, mas essa dá uma palavra de esperança para eles. Agora vocês levantem as vossas cabeças, vamos sorrir, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia! Está aí no versículo de número 10, capítulo 8, versículo 10. Alegrai-vos, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E ali eles começaram então a ver, depois de serem colocados diante da palavra, muitas coisas começaram a acontecer no meio deles. Um verdadeiro avivamento começou a acontecer naquela congregação de Israel, naquele momento, à medida que foram recepcionando a palavra de Deus. No capítulo de número 9, versículo 1 e 2, vocês vão ver que eles começaram a se arrepender dos seus pecados. Diz aí no capítulo 9, versículo 1 e 2, fala que no dia 24 desse mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum, com sacos, e traziam sobre si terra. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, e puseram-se em pé, e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades do seu povo. Olha aí, depois que foram confrontados diante da palavra, depois que Esdras se coloca diante da palavra do Senhor, há então um arrependimento genuíno e coletivo naquela congregação. Todo o povo então se colocou de joelho diante do Senhor, colocou pano de saco, colocou terra nas suas cabeças em sinal de humilhação, e começou a confessar o Senhor os seus pecados. Cada um começou a chorar diante de Deus e colocar diante de Deus a sua miséria. Senhor, tenha misericórdia de mim porque sou pecador. Tenha misericórdia de mim porque sou isso. Tenha misericórdia de mim porque sou aquilo outro. E o Senhor começa a contemplar o choro e o lamento daquele povo. E diz a palavra do Senhor que um coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza. O Senhor não despreza, né? Um coração soberbo, um coração altivo, orgulhoso, o Senhor, diz o Senhor que Ele dá graça aos humildes, mas abate os soberbos, né? Então aqueles que aqui se humilhavam, o Senhor começou a descer sobre eles o seu Espírito, e eles começaram a sentir alegria a partir daquele momento em que começaram a confessar os seus pecados ao Senhor. E a partir de confessar os pecados ao Senhor, fizeram então uma nova aliança com Deus. No capítulo de número 9, versículo 36 a 38, leia para mim, por gentileza.
favor. Neemias capítulo 9, versículo 36 a 31. Quem lê? Eis que somos servos desse dia, enquanto a terra que deste aos nossos pais para dela comer o seu fruto e o seu bem, eis que somos dela servos. E ela produz muito incremento aos reis que puseste sobre nós, por causa dos vossos pecados. Além disso, ele tem domínio sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado, como lhe apraz, e nós estamos em grande aflição. E por causa de tudo isso, fazemos um firme pacto e escrevemos os vossos príncipes, levitas e sacerdotes o selam. Obrigado. Então, versículo 38, resumindo. E com tudo isso fizeram um firme concerto, e escrevemos e selaram os nossos príncipes e os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Olha só, fizeram um novo concerto com Deus. Olha só, quando eles foram expostos à palavra de Deus, em que Esdras prega a palavra de Deus para eles, que eles entendem que eles estavam fora da vontade de Deus, fora do padrão da palavra de Deus, eles fazem então um novo concerto com o Senhor, fazem uma nova aliança com o Senhor. Ô irmãos, às vezes se faz necessário nós fazermos isso também no nosso meio. Cada um de nós andamos tantas vezes. Quem aqui lembra qual foi o dia que você aceitou Jesus? Deixa eu ver, quem lembra qual foi o dia, a data que você aceitou Jesus? Tem alguém que consegue lembrar? Quem lembra? Ninguém lembra. Ninguém que lembra a data que você aceitou Jesus, entregou sua vida ao Senhor? Data ninguém lembra, né? Mas lembra pelo menos o dia, como foi? Todo mundo lembra ou não? Quem não lembra de jeito nenhum, já esqueceu da memória o dia que aceitou Jesus? Vocês lembram? Todo mundo lembra? A data não, mas o evento vocês lembram? Hã? O ano eu lembro, o dia não. Mas o evento você lembra? Como foi aquele dia? Você lembra? Foi um culto. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes a gente aceita Jesus, irmãos, e a gente se coloca no caminho do Senhor. E passa um dia, passa 2, passa uma semana, passa 10 semanas, passa 100 semanas, passa um ano, passa 5 anos, 10 anos, e a gente vai se acomodando no caminho, a gente vai se distraindo no caminho, a gente até esquece. Às vezes a gente é crente, irmãos, por osmose. Você sabe o que significa a palavra osmose? É uma palavra meio que usada no meio do militarismo. É quando um vai na frente e alguém faz algum movimento, o resto vai atrás fazendo o mesmo movimento, mas nem sabe por que está fazendo aquele movimento. Porque já está habituado a fazer por hábito determinadas coisas. E quantas vezes, irmão, nós crentes somos crentes habituados a ser crentes. A gente vem à igreja comumente acostumados. Bom, na quarta-feira é dia de culto, aí eu vou no culto porque é quarta-feira é dia de culto. De domingo à noite é dia de culto, eu vou porque é dia de culto. Mas eu nem sei exatamente o que eu estou vindo fazer aqui. Eu não me preparo para vir aqui. Eu não preparo o meu ambiente, o meu coração, a minha alma para estar aqui. Eu venho porque é costume do crente vir na igreja domingo. Eu venho porque é costume do crente vir na igreja na quarta-feira. Mas não é exatamente o lugar onde eu gostaria de estar, mas é o meu costume de estar ali. O dia que eu não vou, eu sinto até esquisito. Parece que essa semana vai ser amaldiçoada porque eu não vim. Mas na verdade, eu não venho porque o meu coração está me trazendo para adorar o nome do Senhor. E às vezes é hora, irmão, de nós renovarmos o nosso concerto com Deus. É hora de nós renovarmos a nossa aliança com Deus. Digamos assim, aceitar Jesus de novo, se é que pode falar assim. Senhor, eu quero fazer um novo concerto com o Senhor. Eu quero fazer uma nova aliança contigo. Eu quero novamente renovar o meu pacto contigo. É muito importante, irmãos, quando nós temos uma aliança com alguém, de vez em quando nós renovamos o pacto. Por exemplo, o homem casado. Eu sou casado, por exemplo, de ano em ano. Todo ano eu faço questão de todo dia de aniversário do nosso casamento, eu vou com a minha esposa, vou viajar com ela, passear com ela, só eu e ela. Para quê? Para a gente renovar o nosso pacto. Para a gente renovar, porque se deixar, não deixa a vida me levar, a gente vai indo, fazendo as mesmas coisas todo dia, tendo os mesmos resultados. Às vezes o resultado não é satisfatório, mas a gente vai acostumando a viver aquela vida medíocre. O negócio não está legal, o negócio não está bom, não está gostoso, mas eu estou acostumado. Sabe aquela pessoa doente?
Sabe aquela pessoa doente que ela sofre vários e vários dias, vários e vários meses e anos, que ela tem enfermidade, que ela já se acostumou com a dor? Já se acostumou com a dor. É boa a dor? Não. Mas ela já está acostumada, ela já aprendeu a conviver com o sofrimento, que já nem liga mais em procurar a solução. Mas a dor continua. Aquela enfermidade vai lhe matar. Aquela enfermidade vai tirar ela a qualidade de vida, está tirando. Mas ela já se acostumou. Então, de vez em quando, é importante a gente levantar a cabeça. Peraí, deixa eu fazer uma reavaliação da minha conduta. Renovar os meus votos. E isso diante do Senhor é importante. Que você, meu irmão, faça, minha irmã, faça. Renove os seus votos para com o Senhor. Abra o seu coração de forma sincera e fala: Senhor, hoje eu quero renovar o meu pacto contigo. E aqui fizeram o povo de Israel, fizeram uma nova aliança com o Senhor, diante do sacerdote Esdras, diante daquela congregação. O sacerdote levantou e falou: vamos jurar diante do Senhor que nós renovaremos a nossa aliança, o nosso pacto com Ele. E todo o povo diz: amém, amém. E amém é muito importante, viu, irmãos? Essa palavra amém é muito importante. Às vezes a gente vê o povo falando amém aí de forma esculachada, de tudo quanto é jeito, fazendo piada com amém. Às vezes fala: irmãos, amanhã nós faremos tal coisa assim, assim, assim. Aí, amém, ó, amém. Mas na sua cabeça você já falou: eu não vou lá de jeito nenhum. Não vou lá de jeito nenhum. Na sua cabeça você já deu a resposta negativa, mas sua boca está dizendo amém. Você sabe que um amém quer dizer que o Senhor assim confie. Eu estou confirmando isso diante do Senhor. Amém é uma palavra forte. Um amém é tão forte que amém é um dos nomes de Cristo. Se você ler em Apocalipse capítulo de número 3, vai dizer assim: assim diz o amém. Assim diz o amém. Quando o Senhor vai falar a sua palavra à igreja de Laodiceia, o Senhor Jesus se refere a si mesmo como o amém, a confirmação da palavra de Deus. Então a gente não pode ficar usando essa palavra amém de maneira leviana, não, irmãos. Se você está diante de alguma situação, irmãos, vamos fazer isso e isso, amém? Se você não está em concordância, não diga amém. Fica de boca fechada. Ou então manifesta: irmão, não estou de acordo, não concordo. E pronto. Mas não fica dizendo amém de forma leviana, para que você não incorra na desobediência da palavra de Deus. Porque quando você diz amém, você está concordando, se comprometendo com aquilo que você está falando. E a palavra do Senhor assim: não seja tolo a ponto de você fazer o voto e não cumpri-lo. Eclesiastes capítulo de número 4. Não seja tolo, capítulo 5, né? Não seja tolo, porque destruiria a ti mesmo, votando e não cumprindo. Então, quando eu digo amém, aquela pessoa que te colocou aquela palavra, pedindo que você confirme, está esperando a sua manifestação. Está esperando que você vai cumprir o que você falou. E aí quando eu chego aqui e espero, você diz amém, e eu estou te esperando, você não aparece, você então é um mentiroso. Então, irmão, vamos ter cuidado com isso. Vamos ter cuidado. E aqui o povo falou, Esdras trouxe o povo a palavra de Deus, vamos fazer um novo concerto, e o povo diz amém. Amém. E confirmaram aquele novo concerto. E a partir daquele momento começou um verdadeiro avivamento. Olha para você ver no versículo de número 29, o que diz aí? Versículo número 29, capítulo 9, e capítulo 10 e versículo de número 29. Pode ler qualquer um, gente. Capítulo 10, versículo de 9 de Neemias, que nós estamos falando. Firmemente aderiram a seus irmãos, senhores, convieram numa imprecação e num juramento, de que andariam na lei de Deus, que foi dado por intermédio de Moisés, servo de Deus, e de que guardaria e cumpriria todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, os seus juízos e os seus estatutos. Olha aí que avivamento começou a acontecer no meio daquela congregação. A partir da palavra de Deus, eles fizeram um novo concerto do Senhor e juraram que começariam a andar conforme a lei de Deus, a qual eles haviam esquecido. Que eles se comprometeriam em andar conforme a palavra de Deus. Então aí, um
primeiro ponto de um avivamento que nós vemos, que é o arrependimento e o compromisso com a palavra de Deus. Eles se comprometeram a andar segundo a palavra de Deus. Versículo de número 30, por gentileza. Capítulo 10, versículo 30. De que não daria suas filhas aos povos da terra, nem tomaria filho deles para seus filhos. Outra característica que o avivamento, através da palavra, produziu. Eles se comprometeram a não se misturar com o povo estranho. Se misturar com o povo estranho. Irmãos, aqui o misturar com o povo estranho, ali eles falavam entre moabitas, eles falavam entre os outros povos da terra que não serviam ao mesmo Deus. Eles não entregar suas filhas para aquele povo estranho que não servia ao mesmo Deus, para que não houvesse casamento misturado, julgo desigual, outros deuses misturando, trazendo idolatria para o meio do povo. Hoje a gente sabe, irmãos, que a gente vive numa sociedade maior, uma sociedade às vezes que nós não temos muito controle sobre a sociedade, porque nós vivemos num estado laico, não existe aqui, tal como antes existia, que a sociedade era completamente monoteísta, né? O povo vivia assim, o rei estabelecia aquela regra geral para todos, mas hoje nós vivemos um estado laico. Mas, irmãos, a questão de mistura continua valendo para o povo de Deus. Todas as vezes, irmãos, que a gente não preocupa-se em afastar daquilo que contamina as coisas de Deus, irmãos, a gente traz estranheza para o meio da igreja de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que as más companhias, elas fazem o quê? Corrompem os bons costumes. Eu, como crente, irmãos, se eu só vivo o tempo todo ladeado de pessoas que não são comprometidas com a palavra de Deus, o tempo todo pessoas que só falam palavrões, o tempo todo de pessoas que só falam contra a palavra de Deus, que zombam da palavra de Deus, o que vai acontecer comigo, irmão? Vai misturar o Deus. Certamente que eu vou misturar. Eu sempre falo para meus filhos o seguinte: nós somos fortes o suficiente para sermos influenciadores, ou nós somos influenciados. Não tem como você ficar neutro em tudo quanto é lugar. Ah, não, eu posso ficar aqui, que isso aqui não estou nem aí, isso não vai acontecer nada. É claro que se você ficar naquele lugar, misturado com pessoas estranhas, com hábitos estranhos o tempo todo, uma hora ou outra você vai sendo influenciado. As coisas vão ficando naturais. Perceba, irmão, se você, por exemplo, tiver um amiguinho, uma amiguinha, um colega de trabalho, uma pessoa que seja, por exemplo, homossexual, e você convive com aquela pessoa todo dia você vai conviver com aquela pessoa. Você vai fazendo amizade com ela, vai se mantendo o relacionamento com aquela pessoa, amizade cotidiana. Você vai enxergando que aquele mal deixa de ser pecado. Você vai habituando com a pessoa. Você vai habituando com o mal, não aquilo. Não, mas até que não tem nada a ver, não. Até que isso, você deixa de observar o que diz a palavra de Deus e começa a aceitar naturalmente aquilo que está do seu lado. Se você vê pessoas zombando da palavra de Deus, o tempo todo zombando, daqui a pouco você também está rindo da zombaria. Por isso que o salmista Davi, no capítulo número 1, Salmo número 1, versículo 1, fala: bem-aventurado aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Por que sentar na roda dos escarnecedores? Porque se você sentar, escarnecer não é exatamente contar piada, né, gente? Ninguém está dizendo que não pode ser contar piada. Escarnecer é zombaria, é zombar. Então, piada, se você quiser contar, faz parte, né, da gente às vezes ter um momento de diversão, de riso, de alegria, ok. Mas como que é essas piadas? Como que é? Às vezes a pessoa está zombando da igreja e você está rindo. Está zombando do crente, você é crente e você está rindo. Está zombando da palavra de Deus, você está rindo. E você não defende o Evangelho, não defende o reino de Deus, não defende o seu Cristo. Deixe escarnecer a palavra de Deus perto de você. Mas por quê? Porque você está habituando. Você está misturando. E uma das características do avivamento é não misturar com as coisas ímpias que profanam aquilo que é sagrado. Quando você tem um verdadeiro avivamento pela palavra de Deus, você tem um discernimento entre o que é certo e o que é errado, o que
que é puro, o que é impuro, e você faz separação entre o que é de Deus e o que não é. E a palavra de Deus vai dizer no livro de Malaquias que vai chegar um momento em que vocês vão ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não. Está chegando o momento. Felizmente, muitos falam o nome de Deus, mas não são de Deus. No versículo de número 32 aí do mesmo capítulo vai falar mais uma característica do avivamento. O que fala aí? Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo, para o serviço da casa do Senhor, do nosso Deus. Olha aí, olha mais uma característica do avivamento que vem depois da exposição da palavra de Deus: o comprometimento em contribuir com a obra da casa do Senhor. Um crente avivado, irmão, um crente verdadeiramente avivado. Não é aquele crente que depois de um culto, dia de domingo, que vem um pregador, daquele que grita bastante, que pula, quase bate a cabeça nesse teto aqui, de pular de entusiasmo. Aí a pessoa que está aí começa a chorar, às vezes pula no banco, quebra até o banco, dá soco na cara do que está do lado e tal. Aí depois, na segunda-feira, já nem se conhece quem é aquela pessoa mais, não. Mas o verdadeiro avivamento é quando ele produz isso aqui, ó. A pessoa exposta à palavra de Deus, ela é avivada, ela começa a entender os mistérios da obra do Senhor, ela se envolve nas coisas de Deus. Olha aqui, ó, eles começaram então a contribuir com a obra do Senhor. Contribuir com o quê? Com aquilo que podem contribuir. Se você pode contribuir financeiramente, a necessidade é financeiramente, então contribua financeiramente. Você pode contribuir com o seu dom, com a sua vocação, contribua com a sua vocação. Você pode contribuir com o trabalho, contribua com o trabalho. Você pode contribuir com a palavra, com o conselho, contribua com o conselho. Você pode contribuir com a visita, contribua com a visita. Você pode contribuir indo na rua, entregando folheto, abrindo a porta da sua casa, contribua. Porque o verdadeiro avivamento, ele traz isso aqui, ó. Você sente necessidade de contribuir com a obra do Senhor. Eu posso, eu faço. Eu não vou ficar inventando desculpa, eu não vou ficar inventando mentiras, eu não vou ficar inventando historinha, porque eu posso fazer, então eu vou fazer, porque o Senhor me chamou. Eu entendo que o Senhor precisa de mim, a obra do Senhor precisa de mim. O verdadeiro avivamento, ele te chama para a responsabilidade. Aleluia! No versículo de número 34, vai dizer aí: também lançamos as sortes entre os sacerdotes, levitas e povo, acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as casas dos nossos pais, em tempos determinados de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, conforme está escrito na lei. Olha aqui, irmãos. Lá em Levítico, capítulo de número 6, e versículo número 13, vai dizer assim, vocês sabem de cor, vai repetir comigo, quer ver? E o fogo arderá? Foi ordem do Senhor, que o fogo deveria arder continuamente sobre o altar. O que é continuamente, gente? Ó, é sem parar. Mas quando nós chegamos nesse contexto de Isaías, o fogo já estava apagado. O fogo estava apagado. Não tinha mais fogo sobre o altar. Mas quando veio a palavra do Senhor através de Esdras, ministrada a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor ardeu no coração daquelas pessoas, elas se propuseram a trazer lenha no altar do Senhor e botar fogo no altar. Um crente avivado, irmão, é o crente que põe lenha no altar todo dia. É um crente que mantém o fogo aceso sobre o altar continuamente, irmão. É aquele crente que fala em língua estranha no dia de culto, aquele chamado culto avivado, mas é o crente que também fala em língua estranha quando ele está orando sozinho, só ele e Deus. É o crente que também derrama sua lágrima quando ele está em casa, sozinho, só ele e Deus. Quando ele ajoelha no banco da igreja, sozinho, só ele e Deus, porque o fogo arde continuamente sobre esse altar, que é o altar do Senhor. Casa viva que é vocês. Aleluia! Não é só em dia de festa,
Não é só no dia que vem o pregador de fora, não, mas em todo o tempo o coração está ardendo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que em Eclesiastes capítulo número 9 vai dizer assim: em todo o tempo sejam altos os seus vestidos e nunca falte o óleo sobre a vossa cabeça. Porque o Senhor Ele quer fogo o tempo todo. O Espírito de Deus está derramando a sua graça o tempo todo. Está nos chamando para conexão com Ele, comunhão com Ele. É o tempo todo. Não é um dia no mês, um dia no ano, um dia de festa, não, irmãos. Mas é todo dia. E à medida que você está se expondo à palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, deixa a palavra penetrar no seu coração, o fogo do Senhor vai sendo acendendo. É como lenha sendo colocada no altar. Louvado seja o nome de Jesus. No versículo de número 35. Leia aí, por gentileza. E que também cairíamos as primeiras novidades da nossa terra e todos os primeiros frutos de todas as árvores de ano em ano, a casa do Senhor. Amém. Olha outro compromisso, motivado pelo verdadeiro avivamento. É o comprometimento de trazer as primícias para a casa do Senhor. Eu não sei o que eles traziam, se não traziam nada, ou se traziam restos. Traziam o que sobrava, traziam os cacos, traziam as casquinhas, traziam os farelos para Deus. Mas aqui, depois que receberam a porção do Espírito de Deus através da palavra, eles se comprometeram agora a trazer as primícias para as casas do Senhor, trazer as primeiras obras das suas mãos, trazer o primeiro fruto do seu trabalho para a casa do Senhor, ofertar ao Senhor com o melhor que eles possuíam, não entregar resto, não entregar o que sobra, não entregar o que dá para entregar, não, mas entregar o primeiro ao Senhor. Isso é a característica de um avivamento verdadeiro. Quando você se sente motivado a não entregar apenas o que dá. Se der eu faço, se der eu vou fazer aqui, se der eu... Não, se der não, irmãos. Para o Senhor é o primeiro, para o Senhor é o melhor, para o Senhor é aquilo que veio primeiro na nossa mão, que nós entregamos na mão do Senhor. Eis aqui, Senhor, o fruto do meu trabalho, as primícias do Senhor. O fruto do avivamento é entregar as primeiras coisas para Deus, porque Deus merece. Quando nós vemos a oferta de Caim e Abel, nós vemos que Deus recebeu a oferta de Abel, mas rejeitou a Caim. Mas quando nós vamos ver os detalhes que está lá no livro de Gênesis, capítulo número 3, vai dizer assim, que Abel trouxe das primícias da sua terra, as primícias do seu gado. Ninguém ordenou a ele nada, ninguém deu ordem nenhuma para ele fazer nada, mas ele entendeu, o meu Deus merece o primeiro de mim, o melhor de mim. Então ele entregou primícias que ele tinha. Um coração cheio de avivamento, irmão. O fogo do Espírito arde, ele entrega o melhor para Deus e não o que sobra. Versículo de número 37. E que as primícias da nossa massa e as nossas ofertas alçadas, e o fruto de toda a árvore, e o mosto, e o azeite, traríamos aos sacerdotes, as câmaras da casa do Deus, e os dias da nossa terra, aos levitas, e os levitas pagariam os dízimos em todas as cidades da nossa lavoura. Aleluia. Um outro característica do avivamento, uma renovação aí do pacto que eles fizeram, é de voltar a entregar o dízimo do Senhor. Um coração que está avivado, um coração que está cheio do Espírito Santo, um coração que está cheio de Deus, renovado pelo poder da palavra, irmãos. Ele sente prazer de entregar e devolver ao Senhor aquilo que é dele. Quando nós, irmãos, ficamos com o nosso coração fechado, a gente começa a contestar nosso coração e a questionar: mas por que isso? Por que eu tenho que entregar? Por que eu tenho? É porque está faltando o avivamento dentro da alma. Porque com o coração agradecido, irmãos, quando você entrega o dízimo do Senhor, o Senhor não pede que nós entregamos o dízimo. É o dízimo, você buscar fiado. Lá, pega um fiado lá e entrega o dízimo, não. Vai lá, pede emprestado e entrega o dízimo, não. O Senhor não pede o seu dízimo, irmãos. A entrega do dízimo é daquilo que o Senhor já nos deu.
É um ato de gratidão, você já recebeu, o Senhor já te enriqueceu, o Senhor já te prosperou, o Senhor já te abriu a porta, Ele já sanou a sua necessidade. Então, como ato de gratidão, é que você vai entregar ao Senhor aquilo que você já possui. Não precisa entregar nada antecipado, não. Se entregar nada antecipado, se pegar emprestado, não precisa pedir os outros. Não. Você entrega aquilo que Deus te deu e entrega com alegria. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 0 diz assim: porque ninguém faça nada por tristeza nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com o dízimo do Senhor, irmãos, embora seja uma ordenança do Senhor, para abençoar a vida daquele que é servo de Deus. Se você sente tristeza ao entregar o dízimo do Senhor, não entrega não. Não entrega não, porque você apenas está perdendo 10% do seu ganho. Você só está perdendo. Você tinha 1.000 e está entregando 100, mas é com tristeza, você está perdendo 100, está ficando com 900 e vai te fazer falta esse 100. Mas se você é um verdadeiro crente avivado, servo do Senhor, grato ao Senhor, entrega o teu dízimo ao Senhor com alegria, servindo ao Senhor com alegria, não é esperando que você vai entregar 100 e Deus vai te devolver 1.000, não, porque o Senhor já te deu o que Ele deveria dar. Já deu. Alguns lugares por aí, entrega tanto porque Deus vai te dar tanto de volta. Não, irmão, se você quer entregar tanto para receber tanto de volta, vá lá e entrega no banco. Procura lá no banco um grupo de investimento. Procure algum lugar onde tem investimento que vai falar para você, tem 2% de retorno, vai dar 24% ao ano, vai dar 1,5% ao mês, vai dar não sei o que. Aí vai lá no banco, lá tem garantia de que você vai entregar tanto e receber tanto. Mas na igreja do Senhor, na obra do Senhor, na mão do Senhor, você vai entregar aquilo que o Senhor já te deu. Já te deu. Você já recebeu. Você já não tem falta de nada. Você já está suprido dentro da sua casa. Já está suprido as suas necessidades. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer assim: melhor coisa é dar do que? Melhor é dar do que receber. A gente fica triste, irmão. E que aqui, às vezes em quando a gente fala que vamos juntar aqui a cesta básica. Os irmãos tragam aí os alimentos, arroz, não sei o que, papapá, para entregar para fulano, não sei quem. Não é gostoso ficar entregando isso não, viu? A gente pega aqui os alimentos da cesta e vai lá nos irmãos entregar lá, não é gostoso não. Não tem prazer nenhum nisso. É muito ruim você ter que ficar entregando cesta básica para os outros. Porque quando